Muito bem, na entrevista do dia desta manhã, estamos recebendo aqui nos estúdios da Vale Feliz o professor Anderson Dremer da APAE de Feliz, e nós vamos conversar com ele a respeito das competições dos atletas apaianos. Algumas competições já aconteceram, outras estão por acontecer. Então, se você é nosso ouvinte raiz, já dá volume no rádio, porque sabe que o assunto vai ser bom. E lembrando que a nossa entrevista é gravada e publicada diariamente às 18 horas. Por isso, se inscreva no canal do YouTube da Vale Feliz para receber as notificações. Professor Anderson, muito bom dia, prazer em tê-lo conosco nesta manhã aqui nos nossos estúdios. Bom dia, Sérgio, Marcelinho e também aos ouvintes da Rádio Vale Feliz. É sempre um prazer estar aqui para falarmos sobre isso e divulgar um pouquinho mais as iniciativas da APAE de Feliz. Né? Muito bem, para nós aqui é um prazer enorme também, né? Saber que a gente pode divulgar, comentar, trazer notícias boas a respeito dessa entidade que é tão valorosa aqui na nossa região, né? Anderson, vamos lá. Algumas competições nós anunciamos na entrevista passada, já tem um tempinho aí, né? Algumas competições, como se falava, já aconteceram, outras estão por acontecer. O que é que nós podemos saber sobre esse movimento? Exatamente, então, Sérgio, algumas competições que aconteceram, que nós já havíamos falado lá no dia 20, no feriado de novembro, né? Foi que nós tivemos 2 atletas indo para as Paralimpíadas Escolares, o Pedro Henrique Flá e o Matheus Uruchel Gabardo. As Paralimpíadas ocorreram ali na última semana de novembro, na cidade de São Paulo, também no Centro Paralímpico. Ambos os atletas, eles são do atletismo, né? O Matheus conseguiu o 4º lugar no lançamento de disco. Ele lançou a sua maior marca, foi 20 metros o lançamento de disco, e ainda conseguiu ficar com o 4º lugar. Por pouco não pega o 3º e traz uma medalha para Feliz, né? Mas de qualquer forma a gente fica muito orgulhoso com a superação dos seus limites, né? Aqui nos treinos a gente sempre lançava em algo de 13, 15 metros, lá ele conseguiu 20 metros. E o Pedro também é um menino que está iniciando, a gente iniciou esse ano com os treinos, é a primeira participação dele, e fiquei muito feliz, pois foi a primeira viagem dele, então, sozinho também, né, acompanhado pelos professores da APAE de Portão, que são nossos parceiros, e ali ele também já apresentou um avanço muito grande, se for relacionado à experiência de vida, né. Com certeza. Esses meninos, eles participaram mais do que de uma prova, né? Eles participaram da corrida de 100 metros, salto em distância e os arremessos. Exatamente. Como é que funcionou as atividades? Foram feitas todas num dia? Essas provas um tipo de prova de corrida era num dia, o tipo de salto era outro? Como é que funcionava? Isso depende muito do cronograma do local, né? Nessa competição em específico foi feito em dias diferentes. Eles correram num dia, o salto e o disco foram em outro dia. E qual é que foi o retorno deles vindo lá de São Paulo, da experiência, que eles contam para os professores? É aquele cansaço, né? Mas é aquele cansaço que se torna gratificante, né? Eu até conversei com o Matheus e o Pedro via chamada de vídeo, né? Aí os dois estavam de noite, foi das 11 até 15 para meia-noite. Foi 45 minutos que a gente ficou conversando no celular, né? E eles estavam felizes. Imagina se não também, né? O Pedro é um menino de 12, 13 anos, então conversei muito com os pais sobre a questão de responsabilidade, né? Porque também é uma responsabilidade minha estar encaminhando ele, assim como também foi uma responsabilidade dos professores parceiros da APAE de Portão, que tiveram que acompanhar eles, né? Porque o acompanhamento, nesses casos, ele é feito delegação. Então, não são todos os professores que são selecionados. E nesse caso, foi selecionado os professores da APAE de Portão. Aí, por isso, pela proximidade que eu tenho com eles, eu já conversei com eles e já deu tudo certo. E aí é o dia a dia. Eles foram na segunda e voltaram no sábado. No dia 30, então, quando o jeito foi, eles voltaram. E aí são questões de dia a dia e também experiências que tu tem que te virar. Tu tá no quarto, os dois estavam juntos no quarto, né? E os dois têm que se virar. Tem horário para acordar, tem horário para tomar café, tem horário para pegar transporte. Então também é uma responsabilidade que eles têm que puxar para si, né? Uhum. Então isso também se torna muito importante, essa experiência para eles. E aí o Matheus e o Pedro voltaram de São Paulo. Foi você com mais uma galera aqui da Feliz? Isso aí. A gente foi junto, eu fui junto com o Luciano e a Loiva, e a Carla e a Vitória, que são nossos atletas de bocha e suas respectivas mães, né? E pro maior campeonato, simplesmente pro maior campeonato mais de alto nível de bocha paralímpica aqui no Brasil, né?
A gente então foi no dia 30 e voltamos no dia 7, foram 7 dias lá, a competição aconteceu de domingo a sexta. E só estando lá para perceber o quão alto nível é realmente o campeonato. A gente treina, a gente sempre acha que a gente treina bem aqui, só que sempre que a gente começa a ampliar nossos horizontes, a gente percebe que sempre dá para fazer mais. E é esse o caso da bocha paralímpica. Foi como eu comentei lá com eles, durante a competição, né? Existe a nossa estrutura aqui da PAI, existe o que a gente consegue fazer até um certo limite. Nós jogamos, Marcelinho, então só para nós trazer um pouquinho para nossa realidade, que a nossa realidade é mais futebol e futsal. Vamos pensar um pouquinho no futsal. Tu é jogador de futsal, Marcelinho, jogador aqui pode ser do interno, da SUSEF, tu tem a oportunidade de jogar com o Falcão. É muito diferente, né? É outro Tu nível. ficaria feliz da vida. Sim. E foi isso que aconteceu. Lá na competição estavam os melhores atletas que participaram das Paralimpíadas de Paris. A gente conversou com eles, muito legal, nos relataram a experiência, né? Atletas que jogaram Mundial, por exemplo, o da categoria do Luciano, que é o BC2, o Maciel Santos, estava nas Paralimpíadas, está sempre nos Mundiais, né? E ele está há 20 anos seguidos ganhando o brasileiro. Então é outro nível. É um nível um pouquinho acima. E é um nível também vem muito do Bolsa Atleta que ele recebe. O campeão dessa competição recebe o Bolsa Atleta. Ele é patrocinado pelo time do Mogi, que é a prefeitura de Mogi das Cruzes. Então ele recebe um salário alto todo mês. Então ele tem uma certa estrutura, e também os clubes lá são clubes profissionais, né? Mogi, o SESI Suzano, que é uma iniciativa do SESI. Mogi das Cruzes são os mais fortes, e também tem o Norte é muito forte na bocha paralímpica. Nordeste. Nordeste é muito forte na bocha paralímpica. Eles têm muito incentivo lá. A Vitória, que é um caso que é a categoria BC3, que é um que utiliza calhas, que a gente também estava comentando. Nós aqui, a Vitória, ela tem uma calha que está avaliada mais ou menos em 5, 6 mil reais. E aí tu chega lá, joga contra atletas que tem calha de 20, 25 mil reais. A estabilidade é totalmente diferente. Então, como é um esporte de precisão, tu tem que avaliar essas questões também. É a mesma coisa as bochas, as bolinhas. Nós temos um kit de 1.000 e pouquinhos, 2.000 reais, eles usam um kit de 12 mil reais. São bolas totalmente diferentes. Eu olhava para aquelas bolinhas, para aquelas bochas, e pensava... é bem diferente, E é bem legal, é uma experiência muito boa. Tanto para mim, como treinador, quanto para eles, atletas, né? Para eles ainda mais, porque como eu falei, eles estavam do lado de ídolos deles. Então... A gente jogou alguns jogos, perdemos... A gente jogou 5 jogos, perdemos 4, ganhamos 1. Pelo menos conseguimos pegar uma vitória. É que o brasileiro é dividido em 2 campeonatos. Existe o Campeonato Brasileiro de Bocha Paralímpica, que é a fase de grupos, e o mata-mata final. Tu não passou da fase de grupos, tu é automaticamente classificado para o Campeonato Intermediário. O Campeonato Intermediário é um campeonato em que eles excluem os atletas de seleção brasileira e bolsistas. Então, eles tentam nivelar um pouquinho mais o campeonato, porque bolsistas já recebem bolsa, já recebem um valor justamente para fazer só isso. E atrás da seleção brasileira também, né? São os mais tops, digamos assim. Então, o intermediário eles retiram um pouquinho para tentar nivelar a competição. E aí, no intermediário, o primeiro jogo a gente ganhou, ambos ganharam. E o segundo jogo, infelizmente, a gente não conseguiu. E o intermediário já é um play-off, digamos. Então já é um mata-mata direto. Perdeu, já está fora. Anderson, a pergunta que fica, você falou de estrutura, de bolsa, a gente tem que botar levar junto no peso familiares, né, que acompanham também esse trabalho. São mães que deixam os seus afazeres, deixam de ganhar, inclusive, porque muitos trabalham de maneira autônoma, né? O que é possível fazer para melhorar e possibilitar? Claro que isso aqui é uma oportunidade ímpar, né? Deles participarem de um campeonato desse tamanho, mas a gente vai ter muito mais crianças e atendidos da APAI cada vez querendo ingressar nesse meio do esporte, até porque dá grandes oportunidades. O que é possível fazer para melhorar e dar mais condições? Já começa com o que nós estamos fazendo aqui, a disseminação. A gente precisa divulgar, fazer conhecer. Porque a bocha paralímpica, ela não é só para... A bocha paralímpica é um esporte, falando especificamente da bocha paralímpica agora, é um esporte paralímpico. Então, eu posso ter pessoas com condições de deficiência física e intelectual. A deficiência física é o
pré-requisito, né? Mas pode ter uma deficiência intelectual junto. Por exemplo, um acidentado. Eu sofri um acidente, tive alguma questão na minha medula espinhal e fiquei cadeirante, me tornei cadeirante. Eu posso participar da bocha paralímpica. Tanto que tem vários atletas que se destacam que são atletas acidentados. Eu estava conversando com um atleta do Rio de Janeiro, lá na competição. Ele é um acidentado, ele sofreu um acidente de cavalo e ficou tetraplégico. Ele tem só um movimento da cabeça e através desse movimento da cabeça ele consegue fazer o jogo de bocha paralímpica. Eu não consegui acompanhar muito ele ali, mas ele se destacou depois do intermediário. Acho que ele ficou em sexta colocação. Então aqui na região a gente também tem alguns atletas que poderiam, algumas pessoas que poderiam se tornar atletas, né? E aí a gente precisa divulgar um pouquinho mais. E algo que faz muita diferença daqui da região sul para o sudeste e nordeste são a criação de clubes. Os clubes lá são muito fortes. Por exemplo, o SESI, que é um dos mais fortes, foi um dos primeiros colocados em questão de premiações. É uma iniciativa do SESI que cede o espaço, cede todos os equipamentos para realizar os treinos. São treinos diários, eles treinam. O trabalho deles é treinar. Eles têm literalmente 8 horas de treino por dia, que é uma jornada de trabalho, né? Então, a gente segue em passos pequenos até chegar nessa, porque não é fácil. Para nós aqui não é muito fácil, porque já é interior. A gente está a 84 quilômetros de Porto Alegre. Se nós conseguisse ir para Porto Alegre, se em Porto Alegre tivesse um clube, a gente poderia se deslocar e treinar lá. Aí se torna um pouco mais profissional essa iniciativa, né? Então, mas resumindo, a disseminação, né, da bocha paralímpica, dos esportes em si, e os treinos. É treinar, tudo é treino. Muito bem, professor Anderson, mas a gente já viu também uma evolução nesse processo, mesmo que o caminho seja um pouco mais difícil, mesmo que ainda existam alguns obstáculos, né, a serem contornados, vamos dizer assim, já houve um progresso, já existe uma população apaiana se sentindo pertencente. Isso. Eu acho que esse é o ponto, né? Bom, nós estamos chegando no final da nossa entrevista. Caso você tenha alguma observação a mais, algum recado, algum comunicado, por favor, fique à vontade. Obrigado, Sérgio. Então, voltei sábado e a quarta já estou indo de novo. Quarta e quinta teremos uma competição, mas aí é pertinho, aqui na cidade de Canoas, na Universidade Ubra, que é aquela competição que eu tinha comentado na entrevista anterior, que é o Campeonato Gaúcho de Futsal para Deficientes Intelectuais. Daí. Então vai acontecer agora na quarta e quinta-feira, estaremos com o nosso time lá disputando a Série Ouro da competição. E além, junto com o Campeonato Brasileiro de Futsal, acontecerá o Campeonato Gaúcho de Bocha Paralímpica. Então estaremos com o Luciano e a Tatiane Dresch, participando também ambos da categoria BC2. Então mais uma oportunidade para a gente disseminar o esporte. E uma frase que era o lema do campeonato de semana passada, do Brasileiro de Bocha, foi inspirar através do esporte. Transformar e inspirar através do esporte. Então é esse lema que a gente leva agora para... A gente traz para cá, a gente rouba a tilha com eles, né? E é isso aí, transformar e inspirar através do esporte. Então a gente vai fazer um trabalho bem legal essa semana ainda também. E nós ficamos na torcida, professor. Muito obrigado. Muito bem, conversamos com o professor Anderson Dremer da APAI de Feliz sobre as competições dos atletas da APAI aqui de Feliz, integrados também com outras APAIs da nossa região. Foi um bate-papo muito bom nesta manhã.